Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre o aborto. O aborto é um crime perante a espiritualidade? Como tudo no mundo, depende. Se for para salvar a vida da mãe, é um crime. Não é um crime, aliás. Pois a mãe tem responsabilidade com sua família e é seu dever e direito preservar a sua própria vida. Então, depende, como tudo na espiritualidade, depende. Né? Porque a mãe tem o direito de preservar a sua própria vida. E a vida da mãe está acima da vida do feto. E no caso de formação fetal, de má formação fetal, em que a criança nascerá com graves problemas e poderá não ter muito tempo de vida. Isso acontece muito. Durante a gestação, a mãe descobre que o feto está com uma má formação, que vai fazer com que ela nasça com necessidades especiais ou não tenha muito tempo de vida. Neste caso, como é que fica? Veja, todo nascimento, ou quase todos, certo? Porque alguns são compulsórios, é combinado por todas as partes no mundo espiritual. Ou seja, antes de uma criança ser concebida, há uma combinação entre os pais e a criança que vai nascer e os mentores que estão planejando a reencarnação. Então, nesses casos, a mãe e o pai assumem compromisso para com aquele espírito. Existem casos que não, existem casos que a encarnação daquele espírito naquela família é compulsória, ou seja, é obrigatória. Notem que no mundo espiritual, e mesmo aqui na Terra, quer dizer, em todo o universo, o livre-arbítrio não é absoluto, ele tem limites. Muitos espíritos mentores nascem assim por alguma missão. Em outra oportunidade falaremos sobre isso. Existem casos de crianças com má formação, crianças especiais, que são espíritos mentores e mesmo espíritos superiores que vêm com uma missão. Como é um assunto mais extenso, em outra oportunidade vamos falar sobre essas missões. Ou para receber uma lição de vida, ou para retificar energeticamente o seu perispírito, danificado por atitudes equivocadas que desequilibrou suas energias, podendo inclusive ter perdido a forma humana. São os espíritos com forma ovoide. Então tem espíritos tão viciados, tão comprometidos, que chega um ponto em que eles perdem a forma humana. Eles se transformam em uma forma ovoide, semelhante a um ovo de avestruz, por exemplo. Né? E nesse estado, ele necessita de uma encarnação para recuperar seu perispírito energeticamente e mesmo a forma humana. Né? Então, mas só que nesses casos, ele traz consigo muitas daquelas deformações que ele tinha. Por isso, muitas crianças nascem com esses problemas. Neste caso, a encarnação, mesmo que por tempo reduzido, recupera o equilíbrio energético que esse precisa, inclusive recuperando a forma humana. Ao abortar este espírito, a mãe rompe um acordo e um pacto entre ela e o espírito. O aborto também pode ser considerado como um assassinato. Ou seja, a mãe assumiu um compromisso com aquele espírito e para com os mentores e rompe esse compromisso, né? E ainda por cima praticando um assassinato. Sempre haverá consequências, mas existem atenuantes conforme o estado psíquico, emocional e as circunstâncias que podem justificar o ato translocado e amenizar as consequências. Deus é justo. Mesmo o aborto sendo um crime,
existem circunstâncias que podem amenizar as consequências e até mesmo anulá-las, dependendo das circunstâncias. Deus é sempre justo e a sua justiça é perfeita. Por quê? Porque Ele sabe tudo, Ele conhece o nosso interior. Sempre haverá consequências, mas existem atenuantes conforme o estado psíquico, emocional e as circunstâncias que podem justificar o ato translocado e amenizar as consequências. Deus é justo, como já foi dito. E no caso de estupro? Nestes casos, também depende do estado emocional e da capacidade de decisão da mãe. Se a mãe for uma criança, ela não tem condições de tomar essa decisão. Então seus pais ou responsáveis decidem por ela. Se for uma mulher adulta, o trauma pelo estupro pode afetar a sua capacidade de raciocínio e de decisão. Ou seja, se for uma criança que for estuprada e engravidar, ela não tem condições de decidir, né, sobre a situação do aborto. Né? É muito complexo isso, né, porque você obrigar uma criança a cuidar de outra criança é complicado. Neste caso, a responsabilidade seria da família e do Estado também, é claro. E também tem a questão, né, de que, como o corpo da criança não está totalmente desenvolvido, essa gravidez pode ser uma gravidez de risco e colocar a vida da mãe, né, em risco de morte. Todos esses casos têm que ser levados em conta. Neste caso, a responsabilidade da mãe pelo aborto é atenuada e pode até ser anulada. Ou seja, se a mãe não estiver muito traumatizada e não estiver em condições emocionais e psíquicas de tomar essa decisão. Então, muitas vezes ela toma a decisão, né, de abortar, mas tudo isso é levado em conta. A capacidade dela naquele momento, o estado emocional, né, e mental da mãe ao tomar a decisão de abortar. Por fim, o maior responsável pelo aborto e suas consequências é o estuprador, e ele responderá por isso neste e no outro mundo. Não há dúvida de que o estuprador é o responsável por tudo o que acontecer a partir dali. E ele colherá o que plantou neste e no outro mundo. Por fim, o pai da criança, mesmo que em relação consentida, também é responsável pelo aborto e responderá pelo incentivo ou por omissão diante do aborto, pois como o pai, e assim como a mãe, tem responsabilidade de proteger e cuidar da criança. Poucas pessoas falam sobre a responsabilidade do pai no aborto. E muitas vezes ele é o maior responsável. Ele pressiona a mãe, ele induz a mãe a praticar o aborto, pois ele não quer ter essa responsabilidade, não quer pagar pensão e assim por diante. Ele também, nestes casos, pode ser mais responsável ainda do que a própria mãe que tomou a decisão. Pois o dever dele como pai é de proteger e cuidar da criança, né? Assim como a mãe. Então, pouca gente fala nisso, mas o pai pode ser tão ou mais responsável pelo aborto do que a própria mãe. Enfim, o aborto em qualquer circunstância, se possível, deve ser evitado e sendo o último de todos os recursos. Ou seja, o mal ou o aborto pode ser um mal necessário, né? Isso depende muito das circunstâncias, mas ele deve ser evitado e deve ser o último recurso que uma pessoa pode se utilizar, né? Porque a responsabilidade é imensa e as consequências são também muito grandes. Então, muito discernimento, né? Muito equilíbrio, muito amor e muita compaixão deve estar envolvido nessa decisão, e lembrando que nenhum de nós pode julgar o nosso próximo, pois todos nós temos defeitos e aquele que não tem
e atire a primeira pedra. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Que Deus nos ilumine e abençoe a todos. Tchau.